E aí, minha gente, me diz uma coisa. Você já teve aquela sensação estranha de que já viveu aquilo, mesmo sem conseguir pescar de onde vem? Tipo, você pisa num lugar e bate uma familiaridade que te arrepia, ou conhece alguém pela primeira vez e jura de pé junto que a conhece há séculos. Uma galera chama de déjà vu. Outros dizem que é intuição afiada. Mas olha, tem quem sussurre que são tipo ecos de outras paragens, de vidas que já se foram. E é aí que nasce uma pergunta que faz a cabeça da gente viajar, atravessando culturas e gerações. Será que a gente já esteve por aqui? Será que a nossa alma é uma espécie de baú, guardando narrativas antigas que moldam quem somos hoje? Pois é, dentro da astrologia, existe uma ideia bem curiosa sobre isso. Uns signos do zodíaco. Parece que tem um canal aberto com essas profundezas da existência. Sabe, signos que não só sentem mais, mas que trazem consigo cicatrizes invisíveis do que rolou antes, uns segredos de outrora. E não é só papo de boteco ou coisa mística não, viu? O próprio Carl Jung, aquele psiquiatra suíço brabo e pai da psicologia analítica, botava fé que tem algo além do que a nossa consciência consegue pegar. Ele falava de um tal de inconsciente coletivo, de arquétipos, e de como uns símbolos, incluindo os da astrologia, revelam uns cantos da alma humana que a gente nem imagina. Quando a gente costura esses fios de sabedoria, a trama começa a fazer um sentido danado. Não estamos falando só daquele horoscopinho de jornal ou de adivinhações que vêm e vão. Estamos mergulhando na alma, na essência pura, em uns mistérios que o tempo, por mais que tente, não apaga. E ao bisbilhotar o nosso mapa astral, é como se a gente se deparasse com um espelho antigo, um reflexo de tudo que a alma já colecionou. Tem gente que chega aqui com um peso invisível nas costas, uma espécie de bagagem espiritual que parece um fardo, mas que é pura jornada. Outros vêm com uma missão que nem sempre faz barulho, um chamado mudo, como se estivessem aqui para fechar uns ciclos que abriram lá no passado. Nesse vídeo, a gente vai se jogar de cabeça nisso. Vamos botar a lupa em 5 signos que, segundo a astrologia e as ideias do Jung, parecem carregar uns segredos que não pertencem só a essa vida. Signos que têm uma força que é de outro mundo, quase como se tivessem nascido com um saber que o resto da humanidade ainda está quebrando a cabeça para descobrir. Mas antes de tudo, respira fundo, tá? Deixa a mente sem freio. Quem sabe você não encontra um pedacinho de você que estava camuflado esse tempo todo. Ah, e antes da gente continuar nessa aventura, se você curte um conteúdo mais cabeça que mistura umas doses de espiritualidade, astrologia e autoconhecimento, já chega junto. Se inscreve no canal, aperta o sininho e deixa seu like. Isso me dá uma força danada para continuar trazendo uns temas assim que vão além do óbvio. E me conta aí nos comentários, qual é o seu signo? Será que ele vai aparecer na nossa lista dos guardiões de segredos antigos? Tô curiosa para saber. Pra gente entender de onde brota essa ideia de segredos de outras vidas, vale a pena dar um pulo no pensamento de um cara que foi muito além da psicologia de boteco, Carl Jung. Jung, um psiquiatra lá da Suíça que viveu na virada do século XX, tinha um jeito de enxergar a mente humana que, olha, era bem mais profundo do que a galera da época imaginava. Enquanto um monte de gente acreditava que tudo se explicava pela lógica, pelos traumas da infância ou pela razão fria, Jung via a alma humana como um oceano sem fim, transbordando símbolos, mitos, memórias e um sem fim de mistérios. Um dos conceitos mais famosos que ele jogou para o mundo foi o tal do inconsciente coletivo. Em vez de dizer que a gente só carrega experiências que viveu de forma individual, Jung sugeriu que existe uma espécie de memória que é de todo mundo, algo que mora dentro de cada um de nós, não importa onde a gente nasceu ou como foi criado. Imagina que, além da sua mente pessoal, tem uma camada que vai mais fundo, que conecta todas as almas humanas. Um lugar sagrado onde habitam imagens que vieram de longe, os tais arquétipos, padrões que se repetem,
coisas que não nasceram só nesta vida. É como se a nossa mente guardasse uns ecos ancestrais, lembranças de civilizações passadas, de histórias que a gente nem sabe se viveu ou se só herdou de um jeito que a gente não entende. Jung, para ser bem sincero, nunca falou de vidas passadas como se fossem algo literal, tipo uma certidão de nascimento antiga. Mas ele reconhecia que existem uns conteúdos dentro da gente que, de verdade, parecem não ter nascido nesta existência. E sabe o que é o mais legal? Jung tinha um olho para a astrologia. Sim, ele se debruçava sobre mapas astrais, observava os signos e planetas como desenhos simbólicos do que estava rolando lá na alma humana. Ele dizia que a astrologia era uma linguagem milenar do inconsciente, uma ferramenta que ajuda a gente a enxergar o que está escondido por trás do véu. Para Jung, aqueles símbolos astrológicos, como os signos do zodíaco, não são só umas descrições de personalidade batidas. Eles são tipo portais para uns pedaços bem fundos do nosso ser, incluindo uns lados que a gente não entende pela razão, mas que sente com uma força de leão. Então, quando a gente fala que certos signos carregam segredos de outras vidas, a gente não está só no papo místico, não. Estamos falando de arquétipos que moram no osso, de ritmos emocionais, de dores e intuições que podem ter vindo de uma história bem maior do que a nossa memória consegue alcançar. É como se certas pessoas chegassem ao mundo com uma sensibilidade no talo, uma conexão mais forte com esse inconsciente que é de todo mundo. Gente que pega o invisível no ar, que sente o peso do que veio antes, que nasce com aquele olhar meio perdido entre o que já foi e o que está sendo. E isso não é maluquice, não. É alma, é psicologia, é pura simbologia pulsando. E às vezes, tudo isso começa com um mero rabisco lá no céu, o seu signo. Quando a gente bota a astrologia no papo, muita gente já pensa logo naquele horóscopo rápido de jornal ou nas previsões que aparecem na internet e que são para todo mundo. Mas a verdade é que a astrologia vai muito, muito além disso, tipo mundos de distância. Ela é uma linguagem ancestral, um alfabeto simbólico para a gente ler a vida, a alma, o tempo e até as histórias que a gente traz sem nem saber. Desde lá nos primórdios da humanidade, as civilizações já olhavam para as estrelas para se achar, não só no espaço, mas na própria existência. Eles fitavam o céu buscando respostas para perguntas que até hoje a ciência ainda está coçando a cabeça, e não é à toa não. A posição dos planetas, dos signos, das casas astrológicas, tudo isso era visto como um reflexo do que está rolando dentro da gente. E é aí que entra uma sacada que tem tudo a ver com o nosso papo. A astrologia como um espelho da alma. Não é no sentido de adivinhar o futuro ou de ditar o que vai acontecer na sua vida, mas como um mapa de possibilidades, uma ferramenta para a gente sacar quem a gente é de verdade. Carl Jung enxergava esta astrologia desse jeitinho. Ele não usava os signos para saber o que ia rolar na semana dele. Ele usava como um raio-x do inconsciente, das emoções, dos padrões que se repetem, daquelas crises que brotam, dos símbolos que dançam nos sonhos. Para ele, o mapa astral era tipo uma mandala da mente. Cada planeta, cada signo, cada ligação no céu, na hora em que você chegou ao mundo. Tudo isso, no entendimento dele, formava um código da sua alma, um manual que revela não só suas forças, mas também seus perrengues, seus medos e até aquelas dores que vêm de um lugar que você nem tem ideia, e é aqui que o bicho pega, de um jeito bom, claro. Porque algumas pessoas, quando nascem, já trazem no mapa astral umas marcas de um elo com o passado, não o passado dessa vida, mas de algo bem maior, bem mais antigo. É como se certos signos tivessem uma linha direta com essas camadas que a gente não vê do ser, com o espiritual, com o kármico, com aquilo que flutua para lá do tempo. Esses signos são tipo antenas parabólicas. Eles captam mais, sentem mais, intuem mais, e por isso carregam um fardo que é pesado, sim, mas também é um dom. Não é porque sejam melhores ou piores, mas porque nasceram com uma sensibilidade que é especial, com um chamado lá dentro que nem sempre é fácil de explicar.
só de sentir. Por isso, quando a gente olha para a astrologia de verdade, com profundidade, a gente não vê só um signo solar isolado. A gente vê símbolos pulsando, trilhas que apontam para dentro, chaves que destrancam portas para a gente sacar umas coisas que a razão, por si só, não dá conta. E talvez, só talvez, a astrologia esteja nos dando uma mão para lembrar quem a gente já foi. Ou pelo menos o que a nossa alma ainda carrega daquelas histórias que ela viveu, mesmo que a gente não tenha a menor lembrança. Escorpião, o mergulhador. De almas antigas, se existe um signo que traz o peso de outras vidas no olhar, esse signo é Escorpião. Ele não é só o rei da intensidade, é o mestre da transformação, o arquiteto do que morre e, pá, renasce ainda mais forte. Mesmo no silêncio, sem que ninguém perceba, as pessoas de Escorpião costumam carregar uma profundidade que nem cabe em palavras. Elas sentem o mundo de um jeito diferente, mais denso, quase visceral. Às vezes, nem elas entendem por que sentem umas coisas tão fortes, por que pegam no ar o que os outros tentam esconder, ou por que carregam umas dores que parecem ter vindo do nada. É como se estivessem ligadas num passado invisível, em uns segredos que ficaram sem nó e precisam ser desatados. Na astrologia que vai além do básico, Escorpião é considerado um signo kármico. Isso quer dizer que ele traz umas questões que ultrapassam essa existência, umas tarefas que precisam ser encaradas, curadas, transformadas. E isso não é mole, não. É como se a alma de um escorpiano tivesse atravessado umas provas de fogo antigas e agora tivesse voltado com uma missão interna de libertação. Só que essa missão não vem com manual, não é direta. Muitas vezes ela chega, disfarçada de crise, de perda de umas dores no peito. Escorpianos geralmente passam por umas fases punk desde cedo. Eles vivem de puros extremos emocionais, sentem demais, desconfiam, se fecham, mergulham sem medo onde ninguém tem coragem de olhar. E talvez seja justamente por isso que são vistos como os guardiões dos segredos da alma. Carl Jung falava que o autoconhecimento passa por uma noite escura da alma, que todo mundo precisa dar de cara com o que está guardado lá no fundo, o que foi empurrado para debaixo do tapete, o que incomoda. Escorpião vive nessa zona. Ele não corre da sombra. Ele nasceu para atravessar a escuridão e voltar de lá, completamente remodelado. E nessa escuridão, muitas vezes, estão as memórias antigas, aquilo que ficou sem solução em outras vidas, que ficou preso no inconsciente, que se mostra hoje em forma de medos que não se explicam, traumas que não têm causa ou talentos que brotaram do nada. É como se escorpianos tivessem um radar para coisa invisível, um faro para sentir umas verdades que ninguém está soltando, uma conexão com umas dimensões mais sutis da vida, com o espiritual, com aquilo que está além do corpo e do ponteiro do relógio. E não é à toa, não. Muita gente de Escorpião se sente atraída por assuntos tipo mediunidade, ocultismo, psicologia das profundezas, sexualidade mística, cura energética. Não é modinha, é um chamado da alma. É parte do que eles vieram fazer por aqui. A vida para um escorpiano nunca é morna, nunca é simples, mas também nunca é vazia. Eles têm uma missão, quem sabe herdada de outras eras, de curar, de renascer, de transformar não só a si mesmos, mas também os que estão por perto. E isso, mesmo em silêncio, eles sabem. Peixes. O místico das águas profundas Peixes é aquele signo que dispensa muita fala para sentir. Aliás, quanto mais silêncio, mais ele escuta. Não com os ouvidos que a gente tem, mas com a própria alma. Quem nasce com o sol em Peixes costuma carregar uma sensibilidade que nem sempre cabe nesse mundo que faz um barulho danado. São pessoas que captam as emoções no ar, que sacam o que os outros estão sentindo sem precisar fazer pergunta, que derramam umas lágrimas por coisas que nem elas sabem de onde vêm. É como se estivessem com um pé aqui e o outro num outro plano, algo mais leve, mais espiritual, mais velho que o mundo.
E talvez esteja aí o X da questão. Peixes é o último signo do zodíaco, a porta de saída do ciclo. Ele encerra a jornada, representa o ponto final da alma depois de ter provado de tudo nas outras experiências dos signos. Por isso, tem quem jure que os piscianos já viveram um mundão de vidas e, por isso, voltam com uma bagagem que não se vê. Eles podem até não lembrar conscientemente do que rolou antes, mas a alma sente. Carregam no peito uma saudade que não dá para explicar, uma tristeza leve que às vezes brota do nada, uma compaixão que é de doer por umas dores que nem são deles. E é aí que mora o segredo deles. Peixes é o guardião das memórias da alma. Na visão de Carl Jung, Peixes é o retrato do arquétipo do místico, do sonhador, do curador, daquele que se entrega de corpo e alma, que dissolve o ego para se juntar ao todo. Jung via essas figuras como pontes entre o que é consciente e o que é inconsciente, entre o que a gente vê e o que a gente não vê. E é exatamente isso que os piscianos fazem. Eles atravessam fronteiras sem mapa, só com o coração na mão. Por isso, não é raro a gente dar de cara com piscianos que têm uns talentos artísticos que são de outro nível, com intuições que são um tiro certeiro, com uma ligação, com o sagrado que nem sempre se encaixa nas religiões, mas que é palpável. Alguns têm uns sonhos tão nítidos que parecem umas mensagens direto do além. Outros sentem umas presenças, uns sinais, uns toques suaves que vêm de um lugar que não dá para explicar. Às vezes, essa sensibilidade vira um refúgio. A pessoa corre do mundo porque ele aperta demais. Mas outras vezes, vira puro poder. O poder de estender a mão, de curar, de inspirar. Peixes é o tipo de alma que vem ao mundo para se lembrar de algo que é essencial, que a dor dos outros também é a nossa, que estamos todos conectados, e que o amor, mesmo aquele que parece perdido, deixa um rastro na alma. E talvez seja por isso que eles carregam umas emoções que parecem sem dono. São cacos de histórias antigas. São pedacinhos de vidas que voltam em forma de sentimento para serem abraçados, entendidos, quem sabe até libertados. Peixes não se explica, ele sente. E quem sente, esse sabe, Capricórnio, o arquiteto. Das eras antigas Capricórnio, coitado, muitas vezes é mal entendido. A galera costuma enxergar ele só como o signo do trampo pesado, da responsabilidade que não falha, da ambição que não descansa. Mas quem realmente convive com um capricorniano sabe, por trás daquele jeito firme existe uma alma que é velha de guerra. Capricórnio é o signo do tempo, e isso já diz muita coisa, não é? Ele não tem pressa. Ele não cai em ilusão fácil. Ele observa, espera o momento certo, planeja como alguém que já viveu o suficiente para não se deixar levar por qualquer emoção de momento. Capricornianos geralmente têm um olhar sério, um jeito centrado, uma postura madura, mesmo quando ainda são jovens. É como se eles já tivessem nascido com o peso do mundo nos ombros. E talvez tenham mesmo. Quem sabe essa maturidade que chega cedo não venha de uma alma que já ralou em muitos caminhos antes de aportar por aqui. Na astrologia, que mexe com karma, Capricórnio é visto como um signo que traz umas lembranças ligadas a poder, dever e estrutura. Pessoas que nascem com essa energia bombando no mapa costumam ter uma relação bem profunda com temas como disciplina, limites, tradição. É como se estivessem aqui para dar um ponto final numa obra que começou há muito tempo, uma missão de vida que vem lá de trás, de outras existências. Muitos capricornianos sentem que precisam provar algo, não para os outros, mas para eles mesmos. Existe lá dentro uma cobrança invisível que ninguém ensinou, mas que está lá desde sempre. É uma busca por solidez, por deixar um legado, por construir algo que dure mais que a própria vida. Jung falava muito da jornada do herói interior, daquele processo de amadurecimento da alma. Capricórnio parece encarnar essa jornada todo santo dia, encarando barreiras, escalando montanhas, caindo e se levantando sem um pio de reclamação.
Porque no fundo, eles sabem que a vida não é só diversão, é construção, é propósito. Mas isso tem um preço, viu? Capricórnio sente, e sente para valer, muito mais do que mostra. Só que ele aprendeu, talvez em outras encarnações, que mostrar fraqueza pode ser um perigo. E aí ele se fecha, se blinda, se isola. É uma alma que muitas vezes vive em silêncio, que guarda umas dores que ninguém vê, que segura o choro para cuidar da galera, que se cobra tanto porque já carrega umas memórias de ter escorregado antes. E aí entra a parte mais profunda. Muitos capricornianos vivem com a sensação de que estão compensando alguma coisa, tipo, resolvendo uns karmas antigos. Pode ser com a família, com o trampo, com o mundo. É como se soubessem, lá no fundo, que essa vida é um continuar, que existe uma linha do tempo que é muito maior e que eles têm um papel sério nela. Por isso, por trás daquele autocontrole de ferro, existe um espírito velho, cansado às vezes, mas cheio de sabedoria. Um espírito que não está aqui para brincadeira, está aqui para deixar sua marca no mundo. Capricórnio não tem tempo a perder, e talvez isso venha de já ter vivido o suficiente para saber o valor de cada segundo. Câncer, o guardião das memórias. Ancestrais Câncer é daquele tipo de signo que sente antes de a ficha cair, que se emociona antes de pensar e que guarda tudo, mas tudo mesmo, lá no fundo do coração. Quem nasce sob a energia de Câncer costuma ter um laço forte com o passado, não só o seu, mas o da família, dos que vieram antes, das histórias que ninguém mais conta, mas que ficaram vibrando no ar. E é aí que mora um dos maiores mistérios desse signo. Ele não só lembra das coisas, ele carrega aquilo que ninguém mais lembra. Câncer é guiado pela lua, aquele astro que manda nas marés, nos ciclos, no útero, na nutrição, na noite. A lua é a representação do inconsciente, das emoções que são de doer, da memória que não é racional, mas que é sentida na carne. Por isso, cancerianos costumam ter uma intuição que é um radar. Eles sacam quando algo está errado, mesmo que ninguém abra a boca. Sentem o clima do ambiente, o olhar, o silêncio, e às vezes sofrem por coisas que nem entendem de onde vieram. Mas talvez essas emoções venham de muito mais longe. Quem sabe o que Câncer sente hoje seja um eco de algo que rolou muito antes dessa vida ter o seu start. Esse signo tem uma alma profundamente ligada à ancestralidade. É como se fossem os zeladores da história da linhagem familiar, com tudo de bom e de ruim que ela traz. Não é raro ver gente de Câncer nascer em famílias com ciclos bem complicados, uns padrões que se repetem, umas dores antigas que parecem passar de geração para geração e, sem se dar conta, eles acabam virando os curadores desses processos. Jung dizia que o inconsciente da família molda boa parte do que somos e que curar a gente muitas vezes passa por curar todo o sistema. Câncer parece ter vindo com essa missão na bagagem. Mesmo sem saber, ele sente o que precisa de carinho, o que precisa de colo, o que precisa ser lembrado com afeto. Por isso, esse signo tem um caso de amor com o lar, com as raízes, com o tempo que passou. Alguns cancerianos vivem imersos em lembranças. Outros não conseguem se desapegar de objetos, fotos, cartas que têm cheiro de passado. É como se tudo tivesse uma alma. Como se tudo guardasse uma história que não pode cair no esquecimento. Mas o que pouca gente percebe é que muitas vezes essa memória emocional não vem só dessa existência. São dores que voltam e voltam, emoções que ressurgem, medos que não têm explicação lógica, como se a alma de Câncer estivesse o tempo todo tentando dar um jeito em umas feridas que não se veem, mas que estão ali, quietinhas, esperando um olhar que acolha. E é nesse olhar que Câncer mostra o seu verdadeiro brilho. Porque apesar da sensibilidade, daquele vai e vem emocional, da tendência a se fechar, cancerianos têm um coração que não cabe no peito, capaz de nutrir, proteger e amar de um jeito que toca lá no fundo. Talvez por isso sejam tão afetados pelas emoções dos outros,
porque eles não têm uma fronteira clara entre o que é deles e o que é do outro. E talvez, no fundo, nunca tiveram nem nesta vida, nem nas que vieram antes, Aquário, o viajante das mentes. Atemporais, Aquário é aquele signo que parece não se encaixar direito neste tempo que a gente vive. Tem algo nele que voa alto, que pensa lá na frente, que está sempre um passo à frente, quase como se o pensamento deles fizesse umas viagens entre épocas, entre mundos, entre possibilidades que só existem na cabeça deles. Quem nasce em Aquário, geralmente, é um visionário, um sonhador com os pés fincados no presente, mas com a mente passeando por uns horizontes que pouca gente consegue enxergar. Mas essa ligação com o fora do tempo não é só uma questão de ser inteligente ou de ter umas ideias futuristas. Tem algo mais fundo, algo que lembra aquelas almas que já bateram perna por muito, mas muito mundo, não só neste, mas em vários. Na linguagem dos mistérios da alma, Aquário é visto como um viajante do tempo mental. É alguém que traz na cabeça e no coração uns cacos de experiências que não cabem só nesta vida. Essas pessoas costumam ter um jeito único de pensar que desafia o que é normal. Elas não engolem regras que parecem furadas, padrões que parecem velhos demais. É como se tivessem a missão de quebrar uns ciclos, de desmontar o que não serve mais e de abrir picada para o novo. Mas isso tem um custo, viu? Porque esse desapego do agora, às vezes, faz com que Aquário se sinta sozinho, isolado, até mesmo um pouco incompreendido. Eles sabem, ou sentem, que estão conectados com algo que é muito maior que o que está na cara. E isso pode ser tanto uma bênção quanto um peso nas costas. Jung falava dos arquétipos como padrões que atravessam o tempo como rios. E Aquário parece ser a cara desse fluxo que não tem tempo na mente humana. A capacidade de se soltar do que já foi e do que é e ver além. Essa energia pode trazer uma sensação de vida passada que é bem forte. Muitos aquarianos contam que se sentem meio deslocados, ou que já viveram em outras épocas, com outras culturas, outros jeitos de pensar. Eles guardam na alma a inquietação do inovador e do rebelde, que está sempre atrás da verdade, além do que é empurrado goela abaixo. Por isso, Aquário carrega uns segredos que são mais da cabeça e do espírito do que do coração. São segredos que vêm de umas conexões mentais com outros universos, outras consciências, outras possibilidades. Segredos que podem parecer de outro planeta, mas que são parte essencial de quem eles são. Esse signo nos lembra que a alma é muito maior que o corpo, que o tempo, que a história que a gente conhece. E que talvez, para desvendar esses segredos, a gente precise aprender a olhar com a mente escancarada e o coração que pula leve. Quando a gente se joga no universo dos signos com essa visão mais ampliada, a gente saca que eles não são só uns traços de personalidade ou umas previsões que passam voando. Eles são como pedaços de uma história muito maior, um mosaico onde cada alma traz uns fragmentos de tempos antigos, de experiências que vão além do que o olho pode ver. Escorpião, Peixes, Capricórnio, Câncer e Aquário nos dão um toque. Tem muito mais guardado dentro da gente do que a gente imagina. Que sentimentos, medos, talentos e uns perrengues que a gente enfrenta, muitas vezes, têm raízes que ultrapassam essa vida. Que a astrologia pode ser uma ponte invisível para essas memórias escondidas, um mapa simbólico para a gente entender a nossa própria caminhada. Mas, acima de tudo, eles nos convidam a olhar para dentro com respeito, com paciência e com muito amor. Porque, no fim das contas, cada alma está no seu próprio trajeto de cura, de aprendizado e de transformação. E saber que a gente carrega uns segredos de outras vidas não é um peso, não. É uma baita oportunidade. Uma chance de crescer, de perdoar, de se libertar. Se essa viagem pelo tempo e pelas profundezas da alma fez sentido para você, não esquece de deixar seu like, compartilhar com quem também curte desvendar mistérios e, claro, se inscrever no canal para a gente continuar explorando juntos esses caminhos invisíveis. A gente se encontra no próximo vídeo.